Olá, boa noite. Tô vendo o pessoal entrando aí. Boa noite, Úrsula. Como é que tá meu áudio aí? Estão escutando bem? Lívia de Andrade, Ju Almeida. Como é que tá o som, pessoal? Vocês me escutam bem? Nita Souza. Tá perfeito. Beleza. Obrigado, Úrsula. Boa noite, Norma. Daisy, Luanda, Polly. Ótimo. Ellen. Muito bom. Esmeraldo. Esse interagiu bastante. Só dá mais um tempinho. Boa noite, Esmeraldo. Dá mais um tempinho para o pessoal entrar e poder pegar. Enquanto o pessoal não termina de entrar, para quem não me conhece essa altura do campeonato, meu nome é Alexandre Fortes, eu sou médico de família. Eu atuo na atenção primária há mais de 10 anos. Na verdade, eu terminei minha residência em Medicina de Família em 2008, na UERJ, no Rio de Janeiro. Moro em Florianópolis desde 2009 e desde então venho me dedicando ao estudo e ao ensino da medicina musculoesquelética. Comecei a fazer esse curso, comecei a ensinar médicos de família a diagnosticar problemas como dor lombar, dor no ombro, dor no joelho lá atrás em 2010. E comecei a tomar gosto pela coisa e comecei a perceber que era uma demanda muito grande. Coisa que eu percebi que na faculdade de medicina, não foi só na minha, mas eu vi que em todas, pouquíssimos mesmo tinham uma boa formação nesse assunto. Então aquilo que é muito banal e boçal para um fisioterapeuta, para o médico talvez não, por incrível que pareça. E essa é uma coisa que chama a atenção. Não quer dizer que o médico é ruim, quer dizer que ele teve uma formação inadequada, quer dizer que não está sendo dado a importância a esse assunto que ele merece. Só para vocês contextualizarem, dor é a segunda maior causa de consulta em consultórios no mundo inteiro, só perde na atenção primária, tá? A atenção primária que eu digo tanto a nível de SUS, então posto de saúde, quanto em consultório particular. Então, se eu sou qualquer especialista clínico, abrir um consultório, é um consultório de atenção primária. A princípio, o paciente que está chegando, está tendo o primeiro contato com um profissional da área de saúde, a princípio aquilo dali é atenção primária. Se naquela primeira consulta o profissional detecta que é um problema complexo ou que tem uma gravidade maior, daí ele encaminha para atenção secundária, que seriam os ambulatórios especializados, então os especialistas focais. E se dali eles percebem que é necessário uma internação, uma cirurgia ou um procedimento, aí vai para atenção terciária. Então eu sou especialista em atenção primária. Na atenção primária a gente vai falar e abordar os assuntos mais comuns do dia a dia. Por exemplo, uma dor lombar aguda e inespecífica, por exemplo, uma artrose sintomática leve sem complexidade, por exemplo, uma dor de cabeça, o nariz escorrendo, uma dor de barriga, uma conjuntivite e assim por diante. Então, o feijão com arroz do médico de família é 85 a 90% do que acontece no nosso dia a dia. E aí eu posso brincar com vocês e falar assim, quantas vezes vocês precisaram ficar internados para fazer uma cirurgia? Mais de 90% de vocês vai dizer, não, nunca fiz cirurgia. Ok, sempre tem aquele um outro que diz, mas eu já fiz. Mas não é regra. Mas quantos de vocês já teve uma dor de cabeça? Praticamente todo mundo. Então a ideia do médico de família é aquele profissional que vai cuidar de você desde o berço até a morte, em todos os cenários diferentes e que conhece você, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo, e cuida de todo mundo naquela família. O médico de família é o especialista na pessoa que traz uma doença, enquanto o especialista focal, por exemplo, o gastroenterologista, o hepatologista, ou enfim, o neurologista, é o especialista que cuida da doença que está na pessoa. Então são coisas diferentes, eu sou especialista em pessoas. Sendo assim, tendo noção desse foco, quando eu comecei a abordar e a estudar as dores musculoesqueléticas, que é uma coisa gigantesca,
eu resolvi manter-me dentro do meu foco de atuação, que é a atenção primária. Então, quais são as dores musculoesqueléticas mais comuns na atenção primária? É como eu já disse, é uma tendinite simples, por exemplo, uma epicondilite, uma tenossinovite de Quervain, uma dor lombar aguda inespecífica, uma síndrome do manguito rotador, migrânia, torcicolo, são as dores miofaciais, são as dores discogênicas, enfim. E essas dores, por incrível que pareça, não estavam sendo ensinadas de forma adequada nas faculdades de medicina, e isso eu percebi. E me interessei, e quanto mais eu estudava, mais eu interessava, porque mais pacientes eu conseguia ajudar positivamente, mais pacientes eu conseguia impactar. E aí, quando eu percebi que eu estava sendo capaz de fazer aquilo com um pouco que eu já tinha estudado, eu falei, não, os outros médicos também precisam aprender isso. Então, eu não preciso ser cardiologista para tratar uma hipertensão, eu não preciso ser um endocrinologista para tratar uma diabetes, eu não preciso ser um pediatra para fazer uma puericultura, nem um obstetra para fazer um pré-natal. Agora, eu vou fazer um pré-natal de baixo risco, vou fazer uma puericultura de uma criança sem nenhuma complexidade, eu vou tratar uma hipertensão leve, sem complicações. Esse é o escopo de atuação do médico de família, é o feijão com arroz do dia a dia. Então, da mesma forma, eu estou comentando isso, gente, por quê? Nos comentários depois dos vídeos, eu vi algumas vezes alguns profissionais de outras áreas reclamando, isso a gente já sabe, isso é muito fácil, assim, beleza, bacana, que bom, mas tem muita gente que não sabe. E a minha missão é trazer esse conhecimento, por mais simples que possa parecer, para a grande maioria dos médicos possíveis. Por quê? Porque daí então todo mundo falando a mesma linguagem já trata muito mais gente que estava sendo apenas encaminhado para o ortopedista. Porque o que acontece a maior parte das vezes? Vou até dizer o que acontecia comigo antes dessa história toda, antes de 2008. Chegava alguém com uma dor no joelho, eu não sabia avaliar a dor no joelho. Eu nem lembrava da anatomia, nem sabia o que procurar de problema no joelho. Então o que eu fazia? Encaminhava para o ortopedista. Aí chegava alguém com dor no ombro. Eu não lembrava da anatomia do ombro, eu não sabia nem nenhuma manobra semiológica para como examinar o ombro, eu nem sabia que existia uma coisa chamada dor miofacial. Então o que eu fazia? Eu pedi uma ultrassonografia, porque eu acreditava que ali ia me dar o diagnóstico, eu prescrevi um anti-inflamatório, porque afinal de contas anti-inflamatório é remédio para dor, e eu encaminhava para o ortopedista, achando que eu já tinha ajudado bastante o ortopedista fazendo isso. Então, como eu fazia, muitos ainda fazem. E se a gente conseguir evitar de fazer alguns pequenos deslizes como esse, sobre avaliar, fazer uma anamnese bem focada, um exame físico direcionado, identificar qual é a estrutura lesada, que tipo de dor que é, conseguir entender na história do paciente o que provocou aquilo, para depois poder orientar ele a corrigir os fatores perpetuantes, é isso o foco. E fazendo isso, que pode parecer pouco, já dá para resolver mais de 80% das queixas musculoesqueléticas que chegam até nós na atenção primária. Então é a maneira que eu encontrei de contribuir para ajudar uma grande quantidade de pessoas que eu percebo que estão o tempo todo batendo na porta do consultório, pedindo mais remédio, pedindo uma solução, pedindo mais exame e não encontram. E aí no meio dessa trajetória toda, eu acabei me deparando com algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, como por exemplo a dor miofacial, e aí me encantei. E quem assistiu desde a minha primeira Masterclass até agora e quem nunca tinha ouvido falar em dor miofacial, provavelmente deve ter se encantado também. Eu vi alguns comentários de pessoas assim, agora eu descobri o que eu tenho. Pois é essa reação que eu vejo nos meus pacientes também. E aí quando o paciente entra no consultório com aquela história de uma dor arrastada de longa data, e que já fez vários exames e já tomou vários remédios, nada resolve, e eu falo para eles, olha, eu sei o que você tem, não é nada demais, é um problema no músculo, tá aqui, olha, bota uma agulhinha, liberou o ponto gatilho, o paciente, mas como assim, o que você fez? Assim, não, relaxa, tá tudo bem. E aí eles ficam encantados, e é isso que me deixa enlouquecido e apaixonado, e eu quero trazer isso para vocês. Então o objetivo dessa série de Masterclass que eu trouxe para vocês gratuitamente foi uma tentativa de compartilhar um gostinho, um pedacinho daquilo que eu consegui vivenciar no meu dia a dia. Todo santo dia, mesmo nessa pandemia do Covid-19, eu tenho atendido alguém com algum tipo de dor, seja ela dor no ombro, na coluna, no joelho, no cotovelo, no punho, mas todo santo dia eu tenho visto alguém com dor. E poder de alguma forma ajudar essa pessoa, nem que seja orientando, explicando, fazer, olha, fica tranquilo, teu caso não é hérnia, não é um tumor, é só uma contratura muscular, vai melhorar. Às vezes já é muito terapêutico. Então nem sempre eu preciso
completamente aliviar a dor do paciente, até porque às vezes não é possível. Mas se eu consigo trazer uma palavra de conforto, se eu consigo tirar aquela pulga atrás da orelha, se eu consigo ajudar a pessoa a entender que o problema dela não vai matar ela, já melhorei muita coisa. Eu vejo, até essa semana atendi uma senhorinha de idade que estava, por conta da quarentena, ela ficou isolada e começou a ter uma dor lombar, e ela nunca tinha sentido uma dor feita aquela, e aí começou a ficar muito preocupada, achando que fosse alguma coisa ruim. Quando o paciente fala alguma coisa ruim, entenda, câncer. Aí eu falei, tá, olha, fica tranquilo. O seu problema não é tumor, por causa disso, disso e disso. O seu problema é uma contratura muscular, por causa disso, disso e disso. Agora, eu tive muita tranquilidade, muita segurança em falar isso para ela, porque na anamnese e no exame físico eu consegui tirar as informações necessárias para chegar a essa conclusão. E aí então que nós vamos falar sobre isso. Como foi que eu consegui chegar a esse ponto e, melhor, como que eu consegui organizar e sistematizar o raciocínio de modo que fique fácil para qualquer um, mesmo aquele que nunca gostou desse assunto, nunca abriu um livro sobre dor musculoesquelética, até para que ele possa então absorver esse conhecimento. Alguém vai sair daqui especialista? Não. Esse é um curso muito profundo, bastante conteúdo, mas ele ainda tem a sua limitação. Por quê? A proposta é ajudar aqueles que estão com muito pouca informação. Mas quem assistiu essas lives deu para perceber que esse pouco que eu estou falando, na verdade, é bastante conteúdo. E o curso, os 7 pilares da medicina musculoesquelética, que eu vou falar aqui para vocês hoje, vocês vão ver a quantidade de informação que tem neles. Então, agora o pessoal já entrou, vamos então começar. Nós estamos vivendo um momento atípico na história. Essa pandemia que a gente está vivenciando hoje, eu li em algum lugar que ela economicamente pode até se comparar com a grande crise de 1929. Então, algumas pessoas ficam falando assim, não, quando as coisas voltarem ao normal, aí a gente... Gente, as coisas não vão voltar como eram antes. Não vai ser como era o normal de antigamente. Tudo vai mudar. Não tem, já aconteceu. O ovo já quebrou, o leite já derramou. O que a gente vai precisar fazer é aprender a se adaptar à nova realidade que vai surgir a partir do final dessa pandemia. Então, uma vez que for descoberta e desenvolvida uma vacina, aí sim o negócio começa a controlar e aí a gente vai poder lidar melhor com a realidade. Só que já vai ser uma realidade diferente. O que a gente está percebendo? Com esse pânico social todo que foi gerado, as pessoas estão muito desconfiadas, estão agora com medo de aglomerações. Então, locais como, por exemplo, teatro, cinema, restaurante, museu, qualquer lugar, estádio de futebol, as pessoas já vão voltar a frequentar, mas reticentes, usando máscara, talvez não vá se não for tão importante. E o que está em alta, o que vai estar cada vez mais em alta? Poder trabalhar à distância, que nem a gente está fazendo aqui agora. Então, qualquer coisa relacionada à telemedicina ou a trocas, ao trabalho de home office, ao uso da internet, isso vai aumentar muito, vai potencializar um mercado digital muito grande, é isso que eu queria dizer. Então, essa realidade vai durar, quer vocês gostem ou não, isso é uma realidade, a gente tem que aceitar. Quanto mais cedo aceitar, menos dói. E a gente pode se adaptar a isso e tirar bons proveitos disso. Aí, vamos lá. O que a gente pode tirar de bom disso? Quem vai fazer um curso, por exemplo, esse que eu estou falando, os 7 pilares, tradicionalmente eu viajava para cada canto do Brasil, passava o final de semana inteiro lá dando aula. E aí o curso começava às 8 da manhã e terminava às 6 da tarde, onde eu jogava um conteúdo enorme para os alunos que tinham que absorver aquilo tudo de uma vez só. É cansativo, é exaustivo, você está fora de casa, você almoça fora de casa, fica cansado mentalmente. Então, a possibilidade de fazer as coisas de dentro da sua casa, se quiser de pijama, gravar, assistir de novo depois, estar próximo da família, não gasta com gasolina, não gasta com estacionamento, não gasta com passagem, não gasta com hotel. Tem uma série de vantagens que a gente pode tirar dessas novidades que estão vindo por aí. Então, vamos lá então, vamos começar a falar sobre o que são esses 7 pilares da medicina musculoesquelética. Eles são o que eu encontrei de explicar ou de ensinar o que eu estou fazendo. Tem funcionado para mim e eu tenho visto que algumas pessoas que têm feito os meus cursos têm gostado muito, por isso que eu estou querendo compartilhar. Então, a primeira coisa, o primeiro contato com o paciente, a gente precisa estabelecer uma boa relação médico-paciente.
E dentro da medicina existe o método clínico centrado na pessoa, que é fundamental e vai nos instrumentalizar de N maneiras diferentes para conseguir fazer daquela interação o melhor possível. Então, um dos grandes pilares é a comunicação, a habilidade de comunicação, porque se meu paciente chega e eu já nem trato ele bem, já começou mal, e o paciente já fica meio atravessado e a consulta não flui bem. Por outro lado, se ele chega, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que eu posso te ajudar? Seja bem-vindo, abre um sorriso na cara, fala num tom de voz agradável, tem uma linguagem corporal agradável, sabe, esteja apresentável, tudo isso ajuda. Então é um dos grandes pilares. Não tem nenhum que seja mais importante do que o outro no meu ponto de vista. Eu só acredito que todos eles juntos fazem um conteúdo que ajuda muito. Então o primeiro é esse. O outro, as síndromes dolorosas, como nós vimos na Masterclass. Se eu não sei identificar que tipo de dor que o paciente, a tendência é acabar prescrevendo anti-inflamatório para todo mundo. E daí dá-lhe efeito colateral e não resolver e cronificar as dores. Então eu tenho que conhecer, revisar os tipos de dores, saber se aquela dor é uma dor nociceptiva, neuropática, nociplástica. Eu já havia comentado sobre isso antes, posso até revisar. Se a dor for nociceptiva, ela pode ser uma nocicepção inflamatória, com uma sensibilização periférica. E aí então os anti-inflamatórios, na fase aguda, vão ser importantes. Na fase crônica, a fisioterapia vai ser bem mais importante. Já na dor neuropática, os anti-inflamatórios não fazem nada. Então não adianta prescrever anti-inflamatório se eu tenho uma neuropatia diabética, se eu tenho uma neuralgia do trigêmeo, se eu tenho uma síndrome do túnel do carpo, se eu tenho uma hérnia de disco. Não adianta o anti-inflamatório. A não ser que, e aí acontece, que algumas dores vêm misturadas. Tem um componente inflamatório, tem um componente neuropático, tem um componente miofacial, que aí a gente vai estar entrando mais a fundo dentro do capítulo da dor e a gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas em geral é isso. Se é inflamatório eu vou tratar com anti-inflamatório, se é neuropático eu vou tratar com anticonvulsivantes, como por exemplo a pregabalina, a gabapentina ou a amitriptilina. Se é uma dor miofacial não adianta dar remédio, porque não funciona. Então os pacientes, é uma dica que eu dou, quando o paciente vem dizendo que já tomou tudo quanto é tipo de remédio, nada resolveu, suspeita de dor miofacial, porque, enfim, se for neuropático, o cara tratou, não melhorou, não deve ser neuropática. Se fosse inflamatório, ele tratou, não melhorou porque talvez não, o diagnóstico estava errado. Então desconfiar da dor miofacial. A dor miofacial melhora com agulhamento seco. Então identificar os tipos diferentes de dor, ou seja, o foco de nocicepção é importante, e o mecanismo para saber aonde que eu vou atuar. Lembrando que existe a sensibilização periférica e a sensibilização central, que tem a ver com a dor crônica, que também é um outro assunto. Bom, então, o terceiro pilar, anatomia. Por que é importante lembrar da anatomia? Porque se o paciente vem para mim e diz, doutor, eu tenho uma dor aqui. Se eu não sei o que tem exatamente aqui, vai ficar difícil fazer qualquer diagnóstico. Doutor, eu tenho uma dor aqui. Se eu não sei exatamente qual estrutura anatômica que passa aqui, eu não consigo nem confabular, não consigo nem imaginar algumas hipóteses diagnósticas. Eu escutei uma vez de um professor meu que dizia assim, um bom médico tem que ser capaz de ter na sua cabeça pelo menos 5 diagnósticos diferenciais quando um paciente vem para ele e relata uma queixa qualquer. Então, isso que ele quis dizer é, você tem que ter um leque de opções para depois investigar e fazer mais perguntas, aprofundar e depois chegar próximo ao diagnóstico. Não adianta sair pedindo exame para ver o que deu, isso é má prática, isso não é legal. Então, método clínico centrado na pessoa, síndromes dolorosas, anatomia, a biomecânica. Por que a biomecânica é importante? Porque se o paciente fala, doutor, piora quando eu faço assim, aí eu tenho que saber o que está acontecendo quando eu faço esse movimento. Ah, doutor, piora quando eu faço assim, piora quando eu faço, sei lá, qualquer movimento. Então eu tenho que entender a biomecânica do movimento. Por quê? Olhando para o paciente, fazendo o movimento da maneira que ele me explica, eu vou imaginar quais são as estruturas que estão em jogo ali. Se é uma articulação que está sendo estressada, se é um ligamento, se é um tendão, se é um músculo, se pode ser uma raiz nervosa que está sendo comprimida. Então a biomecânica ajuda muito na anamnese. Então enquanto o paciente está dizendo, doutor, eu fui abaixar, quando eu levantei eu senti um choque. Tá, mas mostra para mim aonde foi seu choque e como é que foi que você levantou. E aí você vai entender. Alexandre, quando eu estou varrendo o chão, mostra para mim como é que você varre o chão.
E aí você tem que ver o paciente fazendo o movimento, porque daí você vai ter uma noção melhor de como que estava a postura dele naquele momento, e aí sim você consegue juntar com esse conhecimento da biomecânica e aí entender um pouco melhor. Em seguida, um outro pilar muito importante são as manobras semiológicas da ortopedia. São muito eficazes sim, se você souber correlacionar com a anamnese do paciente e com o resultado dos exames do paciente. Então também são muito importantes. Por quê? Talvez você tenha ficado com a impressão de que todas as dores são miofaciais. Só que não. As dores miofaciais realmente são muito prevalentes, são muito comuns. Mas nem sempre o problema é dor miofacial. Às vezes é uma hérnia, às vezes é uma bursite, às vezes é uma tendinite. E aí então a gente pode lançar mão de testes, que a gente chama de manobras semiológicas, para tentar estressar essa ou aquela estrutura e reproduzir a dor do paciente. E com isso entender, então o seu problema deve estar relacionado a isso. E aí, se restar ainda alguma dúvida, aí sim a gente pede um exame de imagem, o mais adequado, para avaliar aquela estrutura que eu estou suspeitando. A suspeita veio através do exame físico e da anamnese. Outro pilar que eu acho fundamental e talvez um dos mais difíceis de se pegar de início é a anatomia palpatória, é saber palpar músculos. Por quê? Se eu estou falando para vocês que uma das causas mais comuns de dor de dor crônica na tensão primária é dor miofacial, mais de 80% dos casos, dor miofacial não aparece em exame de imagem. Então não adianta eu fazer ressonância, não adianta fazer tomografia, PET scan, não adianta, não vai ver o ponto gatilho lá. O diagnóstico do ponto gatilho ainda é eminentemente clínico e para isso eu preciso ter destreza e uma sensibilidade muito boa na ponta dos dedos para que quando eu estiver palpando aquela musculatura eu consiga, número 1, identificar a banda tensa, número 2, localizar na banda tensa onde é que é o ponto que reproduz a dor do paciente. Esse é um detalhe também bem importante. E por último, a técnica, as maneiras de desativar o ponto gatilho, que eu falei aqui. A gente pode usar compressão isquêmica, a gente pode fazer manobras de manipulação, a gente pode fazer o agulhamento seco ou o agulhamento molhado. Lembra que não tem diferença. O agulhamento molhado nada mais é do que o anestesiar. Eu pego uma agulha com uma seringa, um anestésico local e eu vou anestesiar o ponto gatilho. É jogar um líquido ali dentro. Só que jogar anestésico local, jogar soro fisiológico ou qualquer outra coisa não faz diferença. Se eu não jogar nada, também vai funcionar igual. Daí então surgiu o agulhamento seco, que é apenas colocar uma agulha e tocar no ponto gatilho. E aí a maneira que eu estou explicando meus pacientes agora é o seguinte, o mecanismo da ratoeira. Quando você toca na ratoeira, ela dispara. No que ela dispara, o músculo relaxa. Então quando você toca no ponto gatilho, ele dispara, ele dá o twitch, que é aquela contratura muscular bem vigorosa e bem rápida. E aí depois o músculo relaxa. É um mecanismo. Eu tenho brincado com meus pacientes, falando que é como se fosse o disparo de uma ratoeira. Tocar no ponto gatilho. E o último pilar, então, fala com relação à prevenção. Então, a correção dos fatores perpetuantes. Por quê? Não adianta eu fazer um diagnóstico maravilhoso, efetuar um tratamento espetacular, se eu não ensino o paciente que o problema dele foi por causa de X, Y ou Z. Exemplo. Eu tenho um paciente que é obeso, sedentário, só come porcaria e está reclamando que está com dor nas costas. E passa o dia inteiro vendo televisão sentado na poltrona. E não adianta eu ficar tratando a dor dele, porque eu sei que semana que vem ele vai voltar de novo. Assim, olha, seu João, enquanto o senhor não começar a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, perder peso, ajeitar essa postura, a sua dor vai voltar. E vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. E aí que eu digo, não adianta tirar a pedra do sapato. Não adianta tratar a dor, tem que tirar a pedra do sapato, senão a dor volta. Então, desses 7 pilares, não tem nenhum que seja mais importante do que o outro, eles são todos interdependentes. Para eu fazer um bom atendimento, uma boa consulta e de fato conseguir ter uma resposta, uma resolução boa, eu necessito conhecer cada um desses 7 pilares. E aí agora eu gostaria de navegar um pouquinho com vocês sobre o que tem dentro do curso os 7 pilares da medicina musculoesquelética. Então, quem entra lá na plataforma do Hotmart, que é a plataforma que a gente usou para disponibilizar esse curso online, primeiro tem lá uma recepção dos alunos, um vídeo de boas-vindas, depois um vídeo explicativo mostrando como que funciona, como que navega ali dentro, que é super simples, e aí a gente vê a introdução. E aí na introdução, eu de novo pego lá de baixo, nivelo todo mundo lá por baixo.
como se ninguém soubesse absolutamente nada. Então começa, o que é a medicina musculoesquelética? E eu vou decorrer um pouco sobre isso. Eu vou falar da minha maneira de ensinar, que eu uso um vocabulário bem simples, bem coloquial, eu faço muita brincadeira, eu faço alguns jargões de vez em quando, eu dou muito exemplo. A minha maneira de falar é assim, esse sou eu espontaneamente. Tá? Depois eu vou falar sobre o que a gente pode aprender no convívio com a dor. São aulas, tópicos diferentes. Eu vou fazer um histórico do ensino na graduação, essa questão que eu estou falando para vocês, como que é difícil ter médicos que saem formados hoje já com essa base bem formada, bem preparada. É difícil encontrar um curso de medicina onde os alunos saiam dali dizendo, não, pode deixar que eu sei resolver dor lombar numa boa, eu me garanto. É muito difícil ver isso. Depois eu vou falar sobre a questão dos encaminhamentos. Por quê? A grande maioria das pessoas, dos médicos, eu vou falar da minha área porque isso eu posso falar, tá? Eu não vou falar das outras áreas que eu não estou por dentro. Mas a grande maioria dos meus colegas médicos, e eu me incluo nessa há um tempo atrás, chegava um paciente com dor, se eu não sei diagnosticar, se eu não sei examinar, a tendência é encaminhar. Encaminhar para quem? Para o fisiatra, para o neurocirurgião, para o reumatologista, para o acupunturista, para o médico do esporte, na dúvida, todo mundo encaminha para o ortopedista. E o ortopedista é um cirurgião de osso. Então, em essência, tá? Então, se o problema do meu paciente não for um problema potencialmente cirúrgico, talvez não seja o melhor especialista para encaminhar. Talvez eu precise encaminhar para um fisioterapeuta, ou quem sabe para um acupunturista, porque depende do caso. Então eu tenho que conhecer um pouquinho do que é o feijão com arroz de cada uma dessas outras especialidades. Então a questão dos encaminhamentos. Depois ainda no módulo de introdução, nem entrando nos 7 pilares, a gente fala sobre a abordagem da dor no consultório. Quais são as dificuldades do dia a dia, quais são os erros mais comuns, como que a gente pode contornar as dificuldades, as cascas de banana que a gente vai encontrar. São dicas que eu fui pegando no dia a dia que eu acho que podem acrescentar muito e facilitar muito o dia a dia de vocês. E por último, então, eu falo uma coisa que nem todo mundo gosta, mas eu acho importante mencionar, a epidemiologia da dor. A dor é a segunda causa mais comum de consultas, gasta muito dinheiro com isso, acaba com a qualidade de vida das pessoas e pouca gente tem estudado esse assunto. Então, tem uma aula só falando sobre epidemiologia. Daí, então, a gente entra no primeiro módulo, no primeiro pilar do método clínico centrado na pessoa. E ali, então, eu vou discorrer e vou falar com vocês desde o seu primeiro contato com o paciente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que eu posso te ajudar? Seja bem-vindo. E aí, como fazer, como iniciar uma consulta de uma maneira acolhedora, como você ajudar o paciente a colocar para fora aquilo que nem ele sabe colocar. Então, existem técnicas de comunicação para aqueles pacientes que não falam muito. Assim, Dona Maria, tudo bem? Bem. Como é que eu posso te ajudar? Nada. E aí você fica assim, bom, mas e aí acabou a consulta? Não, você tem que saber contornar certas situações. Tem pacientes que já são desconfiados, que não falam, ou que falam uma coisa e queriam dizer outra, e aí começam as várias dificuldades. Então, o método clínico centrado na pessoa vai ajudar a extrair na anamnese daquela consulta a maior quantidade de informações no menor espaço de tempo e da melhor forma possível, fazendo perguntas abertas, deixando o paciente falar, fazendo com que ele se sinta escutado, que é o que eles mais querem, né? Eu vejo tem muito paciente carente de ser ouvido, de ser olhado, de ser tratado feito gente. O que eu escuto muitos pacientes reclamando é que os médicos só pedem exame, só prescrevem remédio, ninguém trata mais a gente como gente. Então talvez a gente tenha que resgatar um pouco disso. Então, no método clínico centrado na pessoa, eu abordo essa questão sim, porque uma consulta tem que começar com uma boa empatia, um bom relacionamento médico-paciente. Depois a gente vai falar sobre a anamnese, como estruturar uma anamnese voltada ou focada na dor musculoesquelética. Porque senão, se for uma consulta de medicina de família, o cara vai falar de tudo da vida dele, aí em 20, 30 minutos você não consegue. Detalhe, tudo que eu botei nesse curso é voltado para a realidade de quem atende pacientes no dia a dia e que tem um espaço de tempo de 20 a 30 minutos. Então tudo isso, esse conteúdo que eu estou falando é para ser replicável, mas é para ser replicável num cenário real brasileiro. Não adianta fazer uma coisa maravilhosa, por exemplo, na minha especialização, eu lembro que a gente estava aprendendo no ambulatório não vou nem comentar porque eu adorava a professora, mas tinha um ambulatório lá em que eles pediam que a gente preenchesse um formulário de 3 folhas a cada consulta.
Isso era impraticável de fazer em 20 minutos, demorava 1 hora só preenchendo o formulário. Então, não é isso. Eu sou prático, eu vou direto ao ponto, mas sem ser rude, sem ser frio, mantendo a empatia e mantendo uma boa relação do médico-paciente. Pode parecer difícil? Pode até parecer, mas não é. E é isso que eu mostro nesse primeiro módulo. Eu falo ainda da questão do burnout. Por quê? Se eu lido com situações que eu não consigo resolver, se eu me vejo deparado com situações que me tiram o meu poder, a minha capacidade de resolução todos os dias, o tempo todo, a tendência é, com o tempo, me sentindo cada vez mais inútil, cada vez mais desprezível, cada vez mais despreparado. Isso vai minando a minha autoestima profissional e daí então começa a surgir o desgaste que pode, num final, acabar levando a um burnout, a um esgotamento. Na atenção primária, o tempo médio de burnout do médico é 5 anos. Então, posso falar, isso é estatístico, eu mesmo já tive 3 burnouts atuando na atenção primária, então posso falar por experiência que quanto menos preparado eu estiver, mais desgaste eu tenho, quanto mais desgastado, maiores as chances de chegar a um burnout. Então, é bom que a gente esteja preparado já e sabendo dessa realidade. E aí eu termino esse método falando sobre a questão do emocional. Como que o emocional vai afetar a minha dor? Então, é baseado num artigo. Tudo que eu falo também é baseado em artigo científico. E no final de cada uma dessas aulas, eu coloco as referências bibliográficas, os próprios artigos de cada onde eu tirei todas as informações que eu estou falando. Então, eu peguei essas informações da medicina baseada em evidência, da realidade com que eu tenho vivido e contextualizando, ouvindo a opinião de quem já fez o curso de como é que eu poderia fazer para melhorar, como é que eu poderia modificar para ficar melhor. Então, foi assim que nasceu o curso. Então, nessa última aula do método clínico, eu vou falar sobre a questão do emocional. Como que o emocional pode influenciar para bem, para melhor ou para pior, a questão da dor. O próximo capítulo, o próximo item que a gente fala são as síndromes dolorosas. Então, primeiro tem uma aula de introdução às síndromes dolorosas, que é bem parecida com essa aula que vocês assistiram no Masterclass. E depois eu vou elucidar. Vou pegar na questão da anamnese, como que a gente vai focar. Uma anamnese, uma dor inflamatória, uma anamnese na reação, nas lesões por esforço repetitivo, nas doenças ocupacionais relacionadas ao trauma, a importância da fáscia na manutenção da postura e na perpetuação da dor, a avaliação do paciente, a inspeção, o que eu tenho que ver no paciente, então as assimetrias, as alterações, os desbalanços da postura corporal e como que isso pode se transformar numa pista para então entender o porquê da pessoa. Então, por exemplo, estou conversando com o paciente, mas eu estou vendo que ele tem um ombro maior que o outro, ou que ele tem uma escoliose, ou que ele tem uma hiperlordose. Então, no que eu estou examinando, conversando com o paciente, eu já estou de olho, já estou avaliando, passando raio-x nele. Nesse módulo ainda das síndromes dolorosas, eu falo um pouco sobre o papel qual é o papel do fisioterapeuta, até onde que o fisioterapeuta vai atuar, a partir de onde que ele vai encaminhar, a partir de que momento nós médicos precisamos de ter um fisioterapeuta do lado, em que momento seria o melhor momento para iniciar a fisioterapia, um pouco sobre o que o fisioterapeuta pode fazer, as opções terapêuticas que o fisioterapeuta pode dizer. Então, entendam, eu não estou ensinando fisioterapia, eu estou falando para os médicos o que ou quais são as coisas que o fisioterapeuta pode lançar a mão. Para quê? Para que médico e fisioterapeuta possam começar a interagir melhor e trabalhar melhor. Porque eu vejo também isso com muita frequência, principalmente no ramo da ortopedia, quando é feito o encaminhamento para fisioterapia, tradicionalmente é feito assim: eu quero que fulano de tal faça 10 sessões, ganhe de amplitude de movimento, ganhe de força. Quero que faça hidroterapia e manda para o fisioterapeuta. E assim está desprezando todo o conhecimento, todo o aprendizado e toda a experiência que o fisioterapeuta teve ao longo da sua graduação e sua pós-graduação no diagnóstico, no manejo e na reabilitação daquele tipo de lesão. Então, é mostrar como que a gente pode atuar melhor, mantendo cada um no seu quadrado. Então, a gente depende um do outro. O médico depende do fisioterapeuta, o fisioterapeuta depende do educador físico. Enfim, o trabalho de dor tem que ser um trabalho multidisciplinar. O psicólogo tem que estar junto, o nutricionista tem que estar junto, os familiares, o próprio paciente tem que corresponsabilizar. Então é muito importante. Bom, depois ainda eu falo daquelas tipos de dores, eu falo da dor miofacial,
eu falo da dor inflamatória, da dor neuropática, eu falo da dor funcional. Lembra aquelas pessoas que têm enxaquecas, síndrome do intestino irritável, depressão, fibromialgia, a gente fala sobre isso um pouco também. Falo a questão da sensibilização central e dor crônica. Dor crônica é a principal causa de dor no mundo e é muito maltratada. Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de óbito em adultos com mais de 50 anos de idade é overdose por opioides. Por quê? O modelo tradicional de tratamento de dor nos Estados Unidos é prescrever opioide, oxicodona, codeína, tramadol, morfina, e vai taticando ali opioide. A pessoa cria dependência, cria tolerância, tem que ir aumentando a dose até que chega uma hora que a própria pessoa começa a entupir de remédio e morre por overdose. E isso já está mudando, graças a Deus. Aí eu falo do conceito de dor mista, que nem toda dor é 100% neuropática ou 100% inflamatória. Tem um pouco de cada são vários tons de cinza diferentes, não é branco ou preto. E aí eu vou elaborar um pouquinho para entender por que às vezes o paciente não melhora apesar de a gente ter feito tudo certinho. E depois eu trago atualizações dos novos conceitos em dor trazidos pela IASP. E assim nós terminamos eu estou tentando elaborar para que todo mundo entenda melhor o que foi que eu construí e o que eu estou oferecendo para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, quem assistiu essas Masterclass e gostou do conteúdo, gostou da maneira como eu falo, encontrou ali uma maneira mais fácil de entender e quer aprofundar um pouco mais, então vocês têm que fazer esse curso. E agora eu estou mostrando para vocês o que tem nesse curso para não ser nenhuma surpresa. Então, dos 7 pilares, a gente já viu das síndromes dolorosas. O outro grande pilar é de anatomia. E aí foi um grande desafio para mim. Como que eu vou ensinar anatomia sem ser uma coisa boçal? Na faculdade era terrível. Olha, esse osso, ele tem esse acidente, esse, vocês têm que decorar, tá? Esse osso tem isso, e assim, era decorar para fazer a prova. E se não passasse de ano, não ia adiante. Então, foi só decoreba. E ninguém explicava pra gente, eu contextualizava o porquê de certas coisas. Bom, então eu não vou revisar toda a anatomia. O que eu pego da anatomia para revisar nesse pilar? Aquilo que é essencial para a nossa realidade no dia a dia da atenção primária, para fazer os diagnósticos mais comuns que chegam para a gente. Então, quem quiser aprofundar mais depois disso, ótimo, recomendo. Mas isso daqui é o que todo mundo tem que saber. É o mínimo necessário para conseguir chegar a um diagnóstico de 80% a 90% dos problemas que chegam até a gente. Então eu faço uma revisão principalmente dos músculos, dos ligamentos, dos tendões, de algumas incisuras ósseas e o porquê delas, o que passa por ali, das raízes nervosas. E aí nesse módulo eu aproveitei para fazer uma coisa que eu achei bem bacana, no final gostei. Como eu estou revisando em essência os músculos, origem, inserção, movimento, biomecânica, eu acabei colocando junto nesse pilar os pontos gatilhos mais comuns de cada músculo. Então, por exemplo, quando eu vou falar do gastrocnêmio, eu falo assim, olha, tem esses 4 pontos gatilhos. Esse tende a irradiar para cá, esse tende a referir dor para cá, esse daqui vem lá para a planta do pé, e aí fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu peguei uma anatomia e correlacionei com a nossa clínica. Eu falo assim, você sabe aquele paciente que fica em pé muito tempo, que caminha a longa distância e que acha que está com o esporão calcâneo? Pois é, na verdade ele pode ter esse ponto gatilho daqui. Aí eu mostro o ponto gatilho, mostro a anatomia, e assim ficou bem mais interessante. E dos músculos, alguém pode estar querendo saber quais músculos você aborda, Alexandre? Se eu fosse abordar todos os músculos do corpo, são mais de 300. Ia ficar maçante, ia ficar cansativo. E esse não é o propósito. A ideia é que quem compre o curso, quem comece a assistir o curso, que consiga assistir tudo e sair dali fazendo de tudo. Eu sempre fui a favor da teoria falando o seguinte, é melhor você dar um pouco e a pessoa sair fazendo tudo daquele um pouco, do que você dar muito e a pessoa não sair fazendo nada daquilo. Então, quais são os músculos que eu abordo aqui? A gente fala do trapézio, do esplênio, do semiespinal, do esternocleido, do masseter, do temporal, supraespinal, infraespinal, elevador da escápula, romboides, ilho costal e longuíssimo, quadrado lombar, glúteo médio, mini, máximo, piriformes, isquiotibiais, os quadríceps e os gastrocnêmios. A gente vai revisar toda a anatomia, cada um dos pontos gatilho dele e como que a gente pode tratar, seja com agulhamento, seja com compressão isquêmica. O próximo pilar, que é na verdade uma continuação, a gente já tem que saber da anatomia. Por quê? Porque eu agora tenho que palpar o músculo.
E aí eu pego o músculo por cada um desses músculos, tem vários vídeos explicativos em vários ângulos diferentes que eu gravei no estúdio, a qualidade ficou excelente, mostrando como que eu vou palpar. Se eu vou fazer tipo uma pinça, que nem eu faço aqui no esternocleidomastoide, ou se eu vou arrastar os meus dedos, como eu faço aqui no masséter ou no temporal, e eu vou explicando e esmiuçando como que eu palpo, o quanto que eu aperto, em que maneira que minha mão tem que deslizar para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, quais são as apresentações mais comuns, quais são as causas mais frequentes, e eu sempre vou acrescentando mais algumas pitadas, e alguns casos clínicos também. E o mais interessante é que o ator que eu usei para gravar o vídeo é um ex-aluno meu, que agora é formado médico e fez todos os meus cursos também. E ele, por sinal, ele tinha várias alterações, tanto na inspeção estática quanto dinâmica e vários pontos gatilho. Então ficou legal porque durante o vídeo que eu estava gravando para o curso, eu aproveitei e já desativei vários pontos gatilho dele. Então o exame físico não foi só demonstrativo, foi terapêutico também ao vivo ali para vocês verem, ficou bem bacana. E ele tinha ponto gatilho da cabeça aos pés, foi bem interessante. Daí veio o módulo da biomecânica, eu fiquei pensando assim, como que eu vou ensinar a biomecânica e o exame físico funcional relacionado à atenção primária? Para isso eu usei um aplicativo de última geração com animação gráfica que ficou lindo e mostra o movimento, por exemplo, dobrando o cotovelo, abrindo e fechando a mão, torcendo o punho, sei lá qual movimento faz, e que você consegue ver o esqueleto, o ligamento, o tendão, os músculos, todos eles se movendo ao mesmo tempo. E aí vocês começam a entender que não tem como mexer apenas uma estrutura sem afetar tantas outras. E aí começa a entender melhor o exame físico funcional. Então aí nesse caso da biomecânica eu peguei a biomecânica de cabeça e pescoço, quais são os movimentos. Então, por exemplo, se o paciente vira e me fala que ele sente dor que faz esse movimento, quais os músculos que estão implicados ou estão sendo movimentados com esse movimento. Depois eu peguei uma outra aula sobre a biomecânica da cintura escapular, então dos ombros, dos braços, das mãos, depois da cintura pélvica e então das pernas. E aí depois eu ainda falo sobre as síndromes cruzadas, que é uma coisa bem importante no nosso dia a dia. Principalmente quem fica muito tempo no computador ou no WhatsApp aqui cabeça baixa, os nossos erros posturais acabam provocando desequilíbrios musculoesqueléticos que podem nos predispor às nossas tendinites, às nossas bursites, artrose precoce e assim por diante. Em seguida veio o mais difícil, o mais desafiador, o mais longo de todos os pilares, que é o da semiologia ortopédica. E ali então eu falo, primeiro que tudo, uma simplificação do exame ortopédico. Por quê? Tradicionalmente, se vocês forem ler qualquer livro de ortopedia, você tem lá manobras semiológicas para o ombro, aí tem teste de Job, teste Lear, teste Hawkins, teste de não sei o quê, e vão dando vários epônimos e vários nomes que fica difícil de gravar. Então, mais do que decorar, eu fui explicando por que, por A mais B, de cada uma das manobras. Uma coisa é ensinar a pescar, outra coisa é dar o peixe. Eu preferi fazer os dois. Eu ensino a manobra semiológica, mas eu explico por que aquela manobra é daquele jeito. De modo que você não precisa decorar a manobra, você pode deduzir a manobra semiológica, você pode entender o que você está fazendo. E aí a gente fala sobre dor no ombro, dor no cotovelo, no punho, no quadril, no joelho, no tornozelo, no pé, lombar. E a aula que eu achei mais fantástica de todas, quem assistiu a minha live ontem e que vai estar disponível no YouTube, fiz uma aula sobre exames de imagem na dor lombar, ficou muito legal, ficou muito interessante. A live ontem teve quase 400 pessoas assistindo, isso para mim foi bastante coisa. E por último veio a aula que fala sobre a correção dos fatores perpetuantes. Então, quais são, outro dia alguém perguntou nos comentários da live, dos vídeos da Masterclass, quais eram as causas de dor miofacial. E eu respondi para ela, falei assim, olha, tem milhares de causas. Entretanto, o mais comum, o mais frequente são 3 ou 4. Então, erros posturais, movimentos repetitivos, descondicionamento físico e sobrecarga. Exemplo, Dona Maria, sei lá, 68 anos de idade, faxineira, tem a musculatura bem flácida, porque não faz exercício nenhum, só faz faxina. Aí fica o dia inteiro varrendo o chão na postura inadequada. Aquela musculatura não estava preparada para aguentar aquela carga toda. Sobrecarregou, formou um ponto gatilho. Então, coisas assim, a pessoa que sentou, deitou, foi viajar de avião, de ônibus, ficou sentada na postura ruim, toda torta, acordou todo torto. Ou então dormiu no sofá em frente à televisão, acordou com torcicolo. Na verdade, acordou com ponto gatilho. Então, a gente tem que ser capaz de, na anamnese, buscar da onde veio aquela dor.
Para quê? Para que no final da consulta, quando já estiver tudo terminado, você olha, agora você tem dever de casa. Você tem que começar a fazer isso, isso e isso. Exemplo, você tem que começar a perder peso, você tem que começar a fazer atividade física, você tem que ajeitar a sua postura aqui, aqui ou ali. Você tem que, enfim, trazer alguma informação para o paciente. Então a gente tem que dar esse feedback para ajudar ele a aprender e a modificar. Isso eu comparo com ensinar a importância de usar o cinto de segurança, bater na tecla do por que é importante parar de fumar, por que se usa camisinha. Então a gente fala em prevenção. Então não adianta só tratar, a gente tem que educar e tem que prevenir. E esses são os pilares da medicina de família: tratar, prevenir e educar. E eu acho que essa mistura também deve existir dentro da medicina musculoesquelética. Aí, vou contar uma historinha para vocês. Há um tempo atrás, já faz alguns anos isso, o nome do curso era outro. Eu não falava medicina musculoesquelética. Naquela época eu chamava de ortopedia clínica para médicos de família. E aí acho que uma ortopedista não entendeu, ficou zangada, e ela ameaçou entrar com uma representação contra a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, dizendo que a gente estava roubando pacientes dele. Não é nada disso. A ideia é justamente de pegar aqueles pacientes que os ortopedistas querem fugir. Então, geralmente o ortopedista gosta de operar. Eu digo geralmente porque é na grande maioria das vezes. O ortopedista gosta de cirurgia, gosta de operar osso. Ele não gosta de ficar tratando tendinite, bursite, dor miofascial e outras coisas assim. Então, o que eu advogo nós estamos aqui para ajudar o ortopedista a fazer aquilo que ele se propôs a fazer, para que ele possa ficar o maior tempo possível dentro do centro cirúrgico, tratando aqueles pacientes que só ele pode tratar. E da mesma forma com relação aos outros especialistas. Então a proposta aqui é sempre estar ajudando. Também não é de roubar paciente do fisioterapeuta. Imagina, ter a menor noção de reabilitação. Eu não sei fazer reabilitação, nem sei ensinar isso e nem quero. Eu deixo a reabilitação para os fisioterapeutas e para os fisiatras. Essa não é a minha praia. E dentro de cada uma das áreas que vão cuidar de alguém com dor, é a mesma coisa. Então os casos mais simples, os casos menos complexos, aqueles casos que são mais rotineiros do dia a dia, esses sim são os que a gente tem que dar conta. A gente precisa para quê? Para que o especialista focal possa atender os casos mais complexos com mais tranquilidade, para que ele não tenha a sua agenda sobrecarregada e lotada. Portanto, é também uma maneira de puxar para a gente a responsabilidade de ajudar e não botar tudo nas costas dos outros, como acontece com muita frequência. Quem já frequentou o hospital, sempre de manhã, passando na ala onde tem um ambulatório de ortopedia, assim de paciente, lotado, e não precisava. Muito daquilo pode ser resolvido na atenção primária por um médico de família bem treinado. Ou até mesmo um fisioterapeuta também, não estou desmerecendo fisioterapia não. Fisioterapeuta às vezes resolve muito mais coisa do que médico. Acontece que às vezes a gente precisa prescrever medicação, coisa que o fisioterapeuta está limitado a fazer. Então aí que eu digo, é saber até onde cada um pode ir, e não é comprar briga nem bater de frente, mas sim acrescentar e agregar. Essa era uma coisa muito importante que eu queria falar. Bom, falando mais sobre o curso. Quem gostou do conteúdo vai gostar mais do que eu venho dizer agora, material de bônus. Então, quem se inscreve no curso vai ganhar o e-book completo, falando sobre tudo, com todas as referências bibliográficas, com material baseado em evidência, com um bocado de artigo de referência. Vai ter acesso à nossa turma. Eu faço cada lançamento desses é uma turma que eu vou acompanhar durante os próximos 2 a 6 meses. E essa turma não pode ser muito grande, senão não consigo dar assistência a todo mundo. Assistência como, Alexandre? A gente tem uma comunidade fechada, online, onde eu vou acompanhando quem está inscrito no curso ao longo desse período. Eu vou tirando dúvidas, eu vou trocando mais informações, eu vou dando mais material quando eles me pedem, a gente faz videoconferência, a gente faz entrevistas também. Então eu estou o tempo todo ali do lado como se fosse uma mentoria. Então esse é um bônus que eu trago para quem se inscreve nesse curso. Vai ter acesso direto a mim ao longo desse período para que você possa concluir todo o seu curso, tirar qualquer dúvida que você tenha diretamente comigo. Então, esse é um bônus que, assim, para quem não conhece, um programa de mentoria como esse que eu estou sugerindo, que eu estou falando, custa em média aí de 5 a 7 mil reais. Estou falando preço de mercado. Eu estou dando isso para qualquer um que se inscrever no curso. A outra coisa, nós vamos abrir as inscrições daqui a pouco, e os 30 primeiros que se inscreverem, olha a grande novidade agora, vão ganhar de mão beijada
um ingresso para participar do primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Musculoesquelética online, que vai ser no final do ano. Então a ideia é pegar os melhores profissionais de cada área e colocar eles para darem uma aula, que nem eu estou fazendo aqui com vocês. E assim facilita muito, porque eu posso pegar um cara que mora, sei lá no Canadá, o outro na Índia, o outro na África do Sul, o outro em Natal, o outro no Rio Grande do Sul, e aí junta todo mundo, a gente faz aquela programação e você assiste o congresso em casa, que é outra coisa que a gente não consegue fazer com essa pandemia. Eu tenho mais uns 12 minutos antes que essa live termine, eu não vou acabar aqui, eu vou terminar essa live e vou começar uma próxima pra gente, porque tem mais coisa para falar, tá? Então não se preocupem. Então, de novo, é a gente saber se adaptar à realidade atual. A realidade atual fala, não pode ter conglomerados de pessoas, não pode agregar muita gente. Então fazer um congresso médico ficou inviável, mas fazer online dá, e é muito bom, é muito mais prático, é muito mais fácil, você assiste na sua casa e você pode gravar ele para reassistir novamente. Você escolhe as aulas que você vai ver ali na hora e você vai ter acesso a milhões de informações. Então essa é uma outra grande novidade que eu estou trazendo nesse lançamento, o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Musculoesquelética online, e que vai dar muito o que falar, a gente vai trazer muito mais novidades. Se vocês gostaram desse conteúdo que eu trouxe, me aguardem. Eu tive reunião hoje com os meus monitores, eu tenho alguns monitores que eu estou acompanhando eles já há algum tempo, eles foram ex-alunos e que se sobressaíram com os melhores ex-alunos, e eu estou capacitando eles cada vez mais para que eles possam também dar continuidade a esse trabalho que eu estou fazendo e divulgar cada vez mais essa história da medicina musculoesquelética. E nós estamos criando um material muito legal para esse congresso. Bom, no final desse curso você vai receber um certificado, sim. O que mais eu queria dizer? E sempre tem alguém que pergunta, sim, você recebe uma nota fiscal na hora da compra, você já recebe a nota fiscal automática online. Tá? Bom, aí o que eu vejo, algumas pessoas falam para mim assim, Alexandre, legal, tal, mas poxa, não tem que ser presencial, como é que eu vou aprender a fazer a manobra assim, sem estar vendo ali? Dá para aprender pela internet? Dá, gente, dá sim. Eu estou dizendo isso não só por mim, porque eu no início, lá em 2010, eu comecei aprendendo assim, comecei assistindo alguns vídeos, depois eu fui atrás de alguém, perguntei, e aí vendo a outra pessoa fazendo. O que eu fiz? Eu peguei todas as dúvidas que eu tive ao longo dessa minha caminhada e eu gravei o vídeo já respondendo essas dúvidas, as dificuldades mais frequentes, então, como que aperta, o quanto que aperta, como que pega, como que posiciona o paciente. Isso não está em livro normal, isso só aprende no dia a dia. Então eu já criei essas partes todas, os vídeos da aula prática, já pensando nessas dúvidas que eu tive e que a grande maioria dos alunos que eu já capacitei acaba tendo. Então as dúvidas acabam sendo repetitivas. Depois de, sei lá, mais de 100 turmas que eu já capacitei, as dúvidas são quase que as mesmas sempre. Então eu já gravei as aulas já pensando nisso, já respondendo essas dificuldades que o paciente tem. Outra vantagem de ter um curso online. Ontem eu estava no trabalho e meu olho começou a coçar, começou a lacrimejar, eu fui olhar no espelho e estava vermelho. Comecei a fazer uma conjuntivite viral. Se eu tivesse uma turma agendada para esse final de semana, eu teria que cancelar. Ou, por outro lado, se você tivesse se inscrito num curso esse final de semana e tivesse aparecido uma conjuntivite, você não ia poder participar do curso. Já pelo fato de ser online, você pode participar. Você não precisa assistir o curso inteiro naquele dia. Você pode assistir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Você pode assistir aos poucos. Por quê? Porque você vai ficar com o curso em casa, ali no seu computador, no seu celular. Você pode assistir sentado no sofá, na viagem, no ônibus. Você pode só botar o áudio e ficar escutando a aula. Então tem várias vantagens de estar fazendo esse curso online. O conforto de você assistir, se quiser de pijama, se quiser assistir. Você não tem que estar todo arrumadinho. De não precisar viajar e dormir fora de casa. A economia que você faz. Só para vocês terem uma noção também. Cada curso que eu tinha que viajar para São Paulo, para o Rio, para Minas, para o Nordeste, para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, eu tinha que pagar passagem, eu tinha que pagar Uber até o aeroporto, ou então pagar o estacionamento, aí paga refeição, café da manhã, almoço, jantar, aí depois você quer tomar uma cerveja, você gasta um pouco mais, quer comprar um livro, enfim, gasta-se muito mais quando você tem que viajar para fazer um curso. Quando você está em casa, você está próximo da tua família, você não se distancia da sua família. Hoje, qualidade de vida para mim é poder estar perto de quem eu amo, e isso eu valorizo muito. Como médico de família, assim, é a melhor coisa que tem. Eu adoro ficar na minha casa, eu amo ficar. Essa quarentena para mim eu achei maravilhosa. Pena que eu tive que voltar a trabalhar. A quarentena surgiu bem no meio das minhas férias.
E particularmente não afetou praticamente nada nas minhas férias. Eu adoro ficar em casa, acho muito bom. É a possibilidade de poder estudar em casa pela internet com profissionais do mundo inteiro, então eu acho fabuloso, eu achei essa ideia magnífica e fantástica. A outra coisa que eu queria comentar sobre isso, com muita frequência, quando começou o curso, lá em 2016, eu fazia um sábado das 8 da manhã às 6 da tarde, domingo das 8 da manhã às 6 da tarde. Então chegava no domingo, o pessoal já estava dando cabeçada, já não aguentava mais, pedir, pelo amor de Deus, para de falar, Alexandre, porque vocês já perceberam, eu falo muito, né? E é assim, imagina eu falando assim, nesse ritmo, o dia inteiro, 2 dias, ninguém aguentava. Mas eu tenho essa preocupação de querer dar o máximo que eu posso de conteúdo. Eu estou preocupado em informar as pessoas da melhor forma possível. A minha preocupação é não dar o suficiente. E aí nisso eu acabava dando demais. E eles não conseguiam absorver. Então uma das maneiras que eu consegui resolver isso foi fazendo de uma forma que a pessoa pudesse assistir aos poucos. Eu não tinha condições de fazer o curso um turno por semana. Por exemplo, toda quarta-feira de manhã. Não dava, porque eu teria que viajar toda quarta-feira de manhã. Agora, como é online, eu gravo tudo e você pode assistir. Toda quarta-feira de manhã você assiste ali 1 hora, por exemplo. Você escolhe o seu ritmo, você assiste quantas vezes quiser. Você pode fazer o seu resumo, dar pausa e voltar. E você vai poder perguntar para mim. Por causa daquela comunidade online que eu falei, é como se nós estivéssemos uma sala de aula durante 2, 3, 6 meses. Então tem mais essa vantagem daí. Por último, vamos falar sobre preço agora. Todo mundo quer saber quanto custa esse curso. Não é custo, é investimento. Lembre-se, eu demorei 10 anos para chegar até aqui. Vocês não vão pagar um curso, vocês vão pagar pelo tempo. O tempo que vocês vão economizar para conseguir aprender o que eu demorei tanto tempo e tive tanto sufoco para conseguir juntar. Então, o valor do curso para quem quer se inscrever e receber todos esses bônus hoje, quem quiser comprar e parcelar no cartão de crédito, são 12.245. Quem preferir pagar à vista, 2.500, tá? As matrículas são limitadas, tá? Não dá para colocar infinitas, porque senão eu não consigo dar o apoio e o suporte que eu quero dar para todo mundo. E tem mais uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho tanta confiança de que quem vai comprar o curso vai ficar satisfeito e vai gostar, que depois de 7 dias, você comprou o curso, tem 7 dias depois você não gostou, me manda um e-mail, dentro de 48 horas você recebe todo o seu dinheiro de volta. Eu garanto que eu vou devolver cada centavo que você investiu, caso você sinta que aquele conteúdo ali não foi o suficientemente bom para você. Então eu faço isso com muita tranquilidade, com muita segurança, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, com o tanto de coisa que eu estou dando, é muito barato. Isso aí, para o que eu estou oferecendo, e não estou querendo falar bem de mim, mas assim, comparado com as outras coisas que eu vejo, isso aí vocês vão gostar, não tem como não gostar. Bom, as matrículas vão ficar abertas durante 1 semana, depois disso fecha o carrinho. Por quê? Porque tem o limite da turma. Depois disso, só no próximo lançamento. Sinto muito. E aí, daqui a 2, 3 meses, a gente vai pensar em fazer um próximo lançamento. Como? Trazendo mais novidade ainda. A cada lançamento está trazendo mais novidade, mais atualizações. Por quê? Porque a ciência não para. A ciência está o tempo todo atualizando e eu quero atualizar vocês. Então, agora eu vou encerrar essa live. Eu vou iniciar uma outra live só para tirar dúvida de quem ficou com alguma dúvida. No link da bio vai ter, na bio do Instagram vai ter ali o link para a página de inscrição de quem quiser. Então é só clicar ali e começar a preencher o seu cadastro, certo? Então agora eu vou encerrar essa live, me deem 1 minuto e já vou iniciar uma próxima live cujo objetivo é interagir, tirar dúvida de quem estiver aqui e tiver alguma dúvida e quiser me perguntar. Tá legal? Pessoal, espero que tenha sido bem instrutivo, que eu tenha conseguido esclarecer para vocês o que é isso que eu estou oferecendo. E vamos lá, vamos para a próxima live.